Oi, pessoal! Nesta semana, na atividade de matemática, nós faremos das páginas 48, 49, 50 e 51. Nós vamos falar sobre educação financeira, que é sobre dinheiro. Junto com essa atividade, nós vamos estar encaminhando dois vídeos que falam um pouquinho sobre o valor, do dinheiro brasileiro, cédulas e moedas, tudo bem? Assistam, que é muito importante aprender. Então, vamos lá. O dinheiro na história. Como você faria para obter produtos ou serviços de que necessita se não existisse dinheiro? Já imaginou? Por muito tempo, o ser humano viveu sem esse tipo de recurso e, para obter produtos ou serviços, passou a fazer o uso da troca. Por exemplo, eu plantava alface e eu queria mexerica. Então, o meu vizinho plantava mexerica, mas não tinha alface. Então, nós trocávamos e assim conseguíamos produtos até que inventaram o dinheiro, para conseguir comprar as coisas. Só depois de muito, muito tempo é que foi inventado o dinheiro. O Brasil teve na sua história, várias cédulas e moedas. Cédula é o dinheiro em papel, tá bom? E a moeda é a que a gente já está acostumada a pegar as moedinhas. Veja na linha do tempo alguns padrões monetários. Essa aqui é a linha do tempo, ó. Isso aqui se chama linha do tempo, né? Ele começa numa determinada data, e termina em outra determinada data. Existiu coisas antes dessa data? Sim. E depois? Também, É só para a gente ter como base. Então, olha lá. Desde 89 até 94. 94 foi a nossa última mudança de sistema monetário. E desde 1994 até os dias atuais, nós utilizamos este padrão de sistema monetário que é o real, O padrão monetário atual é o real. Para representar quantias em real, podemos usar o símbolo RS, que é um R com um S cortadinho, tá bom? Quando nós vamos marcar algum número e eu quero que esse número seja representado o dinheiro, eu uso o símbolo do dinheiro, No caso, um código na frente que a pessoa sabe que se ler esse número, ele vai estar falando de dinheiro. Então, nós lemos R$5. Então, se eu quero marcar R$10, eu coloco 10, o primeiro vem o símbolo, depois vem o 10 e depois o 00, porque eu estou falando de R$10 redondo, Agora, se for R$10,25, aí eu vou colocar os centavos depois da vírgula. R$100, eu coloco 100, uma vírgula para separar e depois o 00, ou se for R$100,80, eu coloco o 80 aqui depois da vírgula, tudo bem? Aí, em seguida, vem algumas atividades, Na verdade, um exercício, Que ele diz assim: além das cédulas e moedas que temos hoje, há também os talões de cheque e cartões de débito e de crédito. Observe os produtos e o preço de venda de cada um deles. Então, aqui nós temos o valor, todos eles são reais redondo, Porque, não tem os centavos, Então, R$50 a gente lê assim, tá bom? R$20, R$82, R$100, R$82. E abaixo tem um exercício para ser feito bem simplesinho. Preencha abaixo os campos do cheque com o valor, com algarismo e por extenso a ser pago pelo par de tênis. Então, qual que é o valor do tênis? Quanto que é? Então, aqui, aonde está esse RS, nesse cantinho aqui, você vai preencher R$100.
Mas R$ 100, como a gente escreve, se a gente for escrever dinheiro, tá bom? Ó, aqui já tá marcando. A gente vai escrever ele aqui, né? Nessa parte, um cheque a gente preenche em números, algarismos aqui. E nessas linhas, nós escrevemos por extenso. Então, eu não posso escrever só o número, eu tenho que escrever que é reais, porque eu estou falando de dinheiro. Então, eu vou escrever aqui nessa linha aqui esse número por extenso, tudo bem? Na próxima página, o assunto muda um pouquinho e nós vamos falar sobre atividades do cotidiano, do dia a dia. E aqui, ó, tá o seguinte: probabilidade estatística, dados apresentados em tabelas simples. Então, nós temos aqui duas tabelas, né, que simples, que ela tem aqui a atividade, tem que os meninos fazem, o número, de acordo com uma pesquisa, né, ó, as respostas, estão representadas nas tabelas a seguir, que é sobre uma empresa de turismo resolveu fazer uma pesquisa com 4.000 meninos e 4.000 meninas. Então, se eu for lá no total dessa tabela, eu tenho a soma disso tudo, que são 4.000 meninos, olha lá, total dos meninos, e total das meninas, 4.000, certo? Porém, são números diferentes, porque foram feitas pesquisas e anotados de acordo com as respostas de cada criança, tudo bem? Então, foram feitas as mesmas perguntas sobre as atividades e eles foram respondendo e foi marcado os números na frente. Depois de ver as tabelas, responda. Letra A. O que os meninos mais gostam de fazer em seu tempo livre? Olhando lá, então vai lá na tabela dos meninos, tudo bem? E você vai ver o que eles mais gostam. É o que mais respondeu, é o que tem número maior aqui dentro, não com o total, tudo bem? O total não vale, porque o total é a soma de todos. Então, você vai ver lá dentro qual que é o número maior. Então, é o que eles mais gostam. Então, você vai responder qual atividade é essa. Então, você vai pôr meninos. O que é que eles mais gostam de fazer? Então, vai escrever aí, meninos. E depois, pode pôr 2 pontinhos e escrever qual que é a atividade. E meninas, 2 pontinhos, e qual que é a atividade? Porque aqui pergunta também. E as meninas? O que mais gostam de fazer? Vai olhar também na tabela das meninas, tudo bem? Vai ver qual que tem mais respostas aí, o número maior. Na letra B, pergunta assim: andar de bicicleta e jogar bola são atividades ao ar livre. Quem gosta mais de atividades ao ar livre? Os meninos ou as meninas? Então, você vai lá na tabela e vai ler onde está escrito andar de bicicleta e jogar bola, tudo bem? Aí, você vai comparar entre os meninos, a mesma atividade, andar de bicicleta e jogar bola. São duas atividades que você vai comparar entre uma tabela dos meninos e a tabela das meninas. E você vai responder aqui quem que gosta mais de fazer essas atividades ao ar livre. Os meninos ou as meninas? Vai colocar aqui na frente. Na letra C, e você? Qual é a sua atividade preferida no seu tempo livre? Você vai escrever aqui na frente, na letra C, tudo bem? Depois, na próxima página 51, falando de higiene e saúde, cuidando do sorriso. Para ter um sorriso bonito e saudável, é preciso, um deles, escovar os dentes todos os dias, após cada refeição e também uma última vez antes de dormir, utilizando uma escova de dentes de tamanho adequado,
com cerdas macias e creme dental com flúor. Complemente a escovação passando o fio dental entre todos os dentes. Olha lá uma próxima dica. Manter uma alimentação saudável, controlando a frequência da ingestão de alimentos doces, principalmente entre as refeições, porque a gente pode ter cárie. Depois de tantas outras dicas, uma muito importante também é ir ao dentista regularmente, porque nada melhor que um especialista para ver nossos dentes e falar sobre. Número 1. Pergunta o seguinte: quantas vezes ao dia você costuma escovar os dentes? É uma resposta pessoal e você vai colocar aqui. Você vai contar. Eu escovo quando eu acordo, depois do café, depois do almoço, e vai contar e vai marcar aqui, tá bom? Número 2. Você costuma ir ao dentista quantas vezes por ano? Sim, uma vez ao ano. Sim, 2 vezes. Sim, 3 vezes. Então, você marca aqui. A número 3 é sobre o gráfico. Os dentes que começam a nascer quando você ainda é bebê são os da primeira dentição, conhecidos como dentes de leite. Os dentes que nascem depois, os da segunda dentição, são chamados de dentes permanentes. Aí tem um gráfico aqui, ó, que marca sobre a quantidade de dentes em cada dentição, o título dele. E aqui tem a dentição, né, na primeira ou a segunda dentição, que é os dentes de leite e os dentes permanentes, quando a gente troca, né? E aqui é a quantidade de dentes. Desde que a gente é bebê até mais ou menos de 5 anos de idade, nós mantemos esses dentes aqui, que são os dentes de leite. Depois nós passamos a fazer a troca entre os 5, 6, 7, 8 e assim até a gente completar a segunda dentição, que são os dentes permanentes. Essa tabela, ela tem a quantidade marcada de 2 em 2, se você observar. Ela não marca aqui 1, 2, 3, mas nós entendemos que entre o 0 e o 2 nós temos o 1, tá bom? Então, mas para não ficar uma tabela, um gráfico muito extenso, muito comprido, então foi colocado de 2 em 2 para ficar mais fácil, né? Então, ó, aqui na primeira dentição, a gente chega a ter quantos dentes, né? Então, ele marca aqui, ó, pra gente. E depois nascem alguns outros, né? Que é o máximo de dentes que a gente chega a ter. Então, a pergunta é a seguinte: observe o gráfico ao lado e responda. Quantos dentes nascem na segunda dentição a mais que na primeira? Então, ele não está perguntando quantos dentes nascem na segunda dentição. Isso a gente já sabe se a gente olhar o gráfico, né? A primeira dentição, nós atingimos 20 dentes, né? E na segunda dentição, o ser humano atinge 32 dentes. Tudo bem? Aí, mas ele quer saber quantos tem a mais. Então, aqui no 20, você vai contar de 20 até chegar em 32 para saber quantos dentes a mais. Ou você pode fazer a subtração, que a gente faz essa operação. A gente pega o número que a gente já tem, que é o 32, e a gente subtrai, a gente faz uma continha de menos, que é menos 20, para a gente chegar nesse resultado para saber quantos dentes a mais a gente tem. Lembrando que se você for contar do 20 ao 32, você não pode contar os pontinhos de 1 em 1. Aqui do 20 ao 32, e cada pontinho equivale a 2. Então, você tem que contar de 2 em 2, tá bom? Ou você pode resolver esta continha aqui, que você vai chegar neste resultado também, e você vai marcar aqui. Tudo bem?
Até a próxima semana. Um abraço!